Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós nos encontrarmos mais uma vez aqui nesse canal, nesta plataforma, neste grupo, porque certamente muitos vão ver esses vídeos pela plataforma do YouTube, outros vão ver esse vídeo pelo Ial Shalaim no WhatsApp, pelo Ial Shalaim no Facebook e também no Messenger e especialmente por aqui pelo YouTube. E nós dois irmãos, nós vamos falar de um tema importante. Nós vamos falar sobre o nosso espírito, a conjuntura, como funciona o nosso espírito, como que a gente pode entender a expressão de Alcha. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Como a gente entender isso, né? A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Como você consegue enxergar isso? Como você entende isso? Por que que o espírito está pronto? Porque ele já saiu pronto, irmãos. O nosso espírito, ele não foi afetado pelo pecado em si mesmo. O espírito veio da fonte verdadeira, da fonte eterna. O nosso espírito, irmãos, veio de Ial dos exércitos. Então, o nosso espírito é uma centelha, uma partícula, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar dentro desse contexto, ou mesmo, não vou dizer nem arranhando o assunto, acariciando somente, porque se você pega a expressão de Alcha e diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Alcha quis dizer conosco? Que não é preciso fazer nada em relação ao espírito, porque ele já está pronto, ele já saiu prontinho de Ial e ele ficou intocável, irmãos. Por que que o espírito ficou intocável no sentido da integridade dele e da função dele na vida dos seres criados por Ial? O nosso espírito, irmãos, ele não foi atingido pelo pecado, até porque o nosso espírito, ele não passa pela morte, o espírito não morre, o espírito não morre. Aí você pode chegar e levantar uma objeção, mas a palavra diz que só Ial é imortal. Como assim o espírito não morre, se só Ial é imortal? Sim, irmãos, o espírito não morre porque Ial fez ele para viver para sempre. Mas se ele quiser extinguir a existência do espírito, ele tem o poder para isso. Ele tem o poder para isso. Quando a palavra de Ial diz que Ial é imortal e ele só possui a imortalidade, é que ele, a imortalidade dele não está dependente de nada. Ele é imortal por si só. Ele é imortal independente de... Não tem outro ser que possa tirar a imortalidade dele. Mas ele pode tirar a imortalidade do nosso espírito. Porém, entretanto, ele não fez o espírito para morrer. A morte do espírito é diferente da morte do corpo. Como é que pode? Agora estou caindo em contradição? Estou dizendo que a morte do espírito é diferente da morte do corpo? Se eu estou dizendo que o espírito não morre? Olha o paradoxo, que eu mesmo criei, ou melhor, Ial criou, mas ele próprio tem a quebra dessa objeção. Porque a morte, irmãos, do espírito não é deixar de existir igual é a morte do corpo. Quando o corpo morre, ele deixa de existir. Ele se mistura no pó da terra, ele vira pó. E nunca mais volta a existir aquele corpo. Por isso que ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Esse corpo aqui, provando ele a morte, ele não volta mais. Por isso está ordenado a morrer uma só vez e depois o juízo. O juízo de que maneira? É assunto para vídeos mais para frente, mas eu vou dar uma pincelada
de leve, um spoilerzinho. Aonde, quando a gente morre, deixa esse tabernáculo, deixa esse corpo, vem o juízo. Que tipo de juízo que vem? Aonde você vai reencarnar. Porque, primeiro, se você não recebeu a imersão, é necessário você reencarnar. Porque as escrituras afirmam, aquele que crê e foi imergido, esse será salvo. Por exemplo, o ladrão lá no madeiro, ele creu, mas não foi imergido. Se não fosse o processo da reencarnação, aquele ladrão não poderia entrar na festa, entrar nas bodas do cordeiro, porque sem as vestes nupcial, ninguém vai poder entrar nas bodas do cordeiro. Então, o processo da reencarnação, ele é importante e é fundamental em todo o plano da salvação, porque sem ele, como que aquele ladrão poderia fazer parte das bodas do Cordeiro? E eu acredito que ele estará fazendo parte das bodas do Cordeiro. Entendeu? E eu dei essa pincelada, irmão, porque nós hoje vamos falar a respeito do nosso espírito. Por exemplo, João e Johanna, quando aqui esteve, ele veio no espírito de quem? No espírito de Elias, no espírito de Elial. Não era a carcaça de Elial, mas era o espírito de Elial que estava naquele corpo de Johanna. E o nosso irmão Romilson Ferreira, e aí, irmãos, vocês vão precisar de exercitar a fé e vão precisar de crer que esse amigo que vos fala é um profeta da parte de da parte de Alcha. E eu não me escolhi, eu não me elegi para ser profeta. Mas Alcha, ele me escolheu antes mesmo de eu entrar nesse mundo, passando pelo útero de minha mãe. Antes de eu nascer, ele me consagrou para isso, para ser o profeta desse tempo. E vocês vão entender dentro dessa carcaça o espírito de quem que está aqui dentro. E porque não foi carne e sangue que me revelou, irmãos. Não foi carne e sangue que me revelou. O espírito que está aqui dentro. Evidentemente que Alcha não me revelou tudo, não me revelou todas as camadas que eu já passei nessa existência aqui que eu agora estou. Eu não posso falar para você de qual camada que eu venho, porque Alcha disse para Nicodemos, o espírito, quem é nascido do espírito, não sabe de onde veio e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito, não sabe de onde veio. Lembra que ele fez a analogia do vento? O vento, ninguém sabe de onde vem e ninguém sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Ou seja, eu não sei de qual camada do tempo, a última vez, antes de meu espírito fazer parte dessa carcaça, em qual camada do tempo ele se encontrava quando ele partiu daqui. Porque, irmãos, nós vamos estudar hoje a respeito do espírito do nosso irmão Romilson, e para vocês poderem entender, vocês têm que entender a história do profeta Jonas. Jonas, irmãos, ele era um profeta teimoso, e eu podia até ter pego aqui, mas eu me esquivei de pegar para ganhar tempo. Mas vocês estudam a história do profeta Jonas. O livro de Jonas, irmãos, ele tem, acho que é 4 capítulos. Você consegue ler esses 4 capítulos em meia hora, com tranquilidade, meia hora você lê. Se for ler detalhadamente, com 1 hora e meia, lendo detalhadamente. Mas a história do profeta Jonas, nós conhecemos, irmãos, pela sua teimosia, e mandou ele ir a Nínive, pregar aos ninivitas, pregar arrependimento aos ninivitas. E Jonas,
ele detestava os ninivitas, ele não gostava dos ninivitas. E, em vez de ele pegar um navio para Nínive, ele pegou um navio para Jope. Desceu no porão do navio e foi dormir. E a gente conhece bem a história de Jonas. E depois ele ainda desceu mais fundo, que foi no ventre do grande peixe. E eu acredito, irmãos, que esse grande peixe que engoliu Jonas foi o Leviatã. O Leviatã, irmãos, ele não vem na superfície. Ele é um peixe que de extrema profundidade. Lembra que Jonas chega a falar que foi até no abismo, até no inferno, mas aquilo é uma força de expressão dele, porque ele, ao entrar, ao grande peixe engoli-lo, o peixe desceu numa profundidade muito grande. E, evidentemente, Jonas, ele sobreviveu porque você sabe que na água existe oxigênio na água. Ial é fantástico, Ial é poderoso. E ele revela as coisas para nós. Neste grande peixe, irmãos, o sistema de ar desse grande peixe, todo o sistema de ar dele, por ele viver numa profundidade muito grande, então ele tem grandes quantidades de oxigênio em todo o seu corpo, especialmente internamente falando. Por isso Jonas conseguiu ficar lá 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jonas, ele conseguiu ficar lá porque Ial preparou o lugar para ele poder ficar. E depois, quando ele faz aquela oração, clamando a Ial por misericórdia, né? Então o peixe cospe ele exatamente onde Ial queria. Cospe ele nas praias de Nínive. Então ele sai para pregar aos ninivitas. E a gente conhece a história. Ial, no calor do dia, Ial providenciou para ele que crescesse uma aboboreira, uma planta grande que dá sombra. E Jonas foi se refrescar ali embaixo. E eu estou aqui resumindo a história para que a gente possa entender. No dia seguinte, Ial mandou um verme, comeu aquela folha, né, aquele talo, e aquela folha caiu, murchou. E Jonas ficou chateado com aquilo, porque aquela planta proporcionava sombra para ele. Ele ficou chateado, mas não sentiu, irmãos, nem um pouquinho de prazer no arrependimento dos ninivitas. Tu já viu um profeta tão esquisito? Vocês já viram um profeta tão esquisito como Jonas? Que profeta esquisito, irmãos! Se a gente estuda a história de Jonas, 4 capítulos o livro de Jonas tem. Eu desafio você a procurar nas Escrituras um profeta tão esquisito quanto Jonas. Primeiro, Ial manda ele ir a Nínive e ele toma caminho para outro lugar. Ou seja, uma atitude de desobediência. Uma atitude irreverente. Se Ial pede a gente para fazer uma coisa, a gente tem que centrar as nossas forças naquilo que Ial nos pede. E por que eu estou falando? E hoje nós vamos dizer a respeito do espírito do irmão Romilson. O irmão Romilson Ferreira, irmãos, o espírito que está dentro da carcaça dele, dentro do corpo, dentro da estrutura física dele, é o espírito do profeta Jonas. Porque eu nunca vi um irmão tão teimoso em seu ministério. Eu comparo o ministério dele com o ministério do profeta Jonas. E isso eu não estou dizendo aqui que o irmão Romilson não é filho de Ial, não, tá? O irmão Romilson é filho de Ial tanto quanto eu sou, tanto quanto você é.
Só que a conjuntura profética dele é dentro desse contexto. Por isso tem tantas coisas dignas de repreensão, de admoestação no ministério do nosso irmão Romilson. Eu tenho que olhar aqui para a tela para me ver se está travando aqui ou não. Vocês me desculpem, tá, irmão? Que de vez em quando eu tenho que olhar aqui para a tela. Então, o que acontece? Ele, e olha que eu já adverti várias vezes aqui em vários vídeos, aqui nesse canal, também nos nossos grupos lá. Vê se não é semelhante às atitudes de Jonas, pelo menos no quesito de desobedecer ordem de Ial e depois ordem de Alcha. O ministério do nosso irmão Romilson Ferreira, irmãos, ele, não em todo aspecto, mas em alguns aspectos, é passível de repreensão. E Alcha, quando esteve aqui, ele nos ensinou uma coisa que é fundamental no nosso ministério. E a gente tem que obedecer e Alcha, irmãos. Se Alcha disse para nós, que nós devemos deixar o joio crescer junto com o trigo, qual é o nosso papel, já que nós não ministramos como Laodiceia ministra? Laodiceia ministra dentro de igreja, dentro de parede, dentro de grupos que você pode falar cara a cara, rosto a rosto, olho a olho, testa a testa. Então ali você pode admoestar, pode repreender, mas nem mesmo dentro de Laodiceia, que Laodiceia também usa essa estrutura de disciplinar os irmãos, excluindo eles do rol de membro das congregações dela. Laodiceia também tem esse princípio, Laodiceia também segue essa linha. Mas Laodiceia seguir essa linha, eu até compreendo. Porque Laodiceia, irmãos, ela é pobre, cega, miserável e nua. Não tem o entendimento que nós temos. Não tem Alcha ou Mastia como pastor, como nós temos. Em Laodiceia, irmãos, lá os pastores lá são Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago e por aí vai. Então, é natural que eles usem o meio de exclusão. E assim mesmo, desobedecendo também Alcha. Porque não é para ter exclusão em lugar nenhum, irmão. Nem em Laodiceia e nem tampouco agora dentro de Filadélfia. Então, o nosso irmão Romilson, ele precisa rever esse contexto de exclusão, irmãos. Porque isso é uma desobediência a Ial. Ial não permite que nós venhamos fazer uma obra que vai ser feita pelos anjos. A obra de excluir, irmão, não é nossa. E por isso eu digo que o espírito dele é o espírito do profeta Jonas. Como eu disse aqui, esse amigo que vos fala, e eu tenho revelação em sonhos, que Ialcha me mostrou quem eu sou, o espírito que está aqui dentro dessa carcaça, irmãos, é o espírito de Adão, ou Adão. Minha esposa que agora está dormindo, porque são 00:35, então minha esposa já está dormindo. Uma hora eu vou fazer um vídeo com ela aqui, vou botar uma cadeira aqui, vou fazer um vídeo com ela aqui do meu lado. A minha esposa tem 86 anos, eu tenho 53. Ou seja, 33 anos de diferença. Vamos fazer 22 anos de casado no dia 18 de maio. Nós vamos fazer 22 anos de casado. E dentro desses 22 anos de casado, irmãos, quero ver quem me convença de infidelidade conjugal. E olha, irmãos, que não é fácil manter a fidelidade. Mas por quê? Porque o meu casamento, ele é firme e a intempérie da infidelidade conjugal, ela já seduziu, mas pela bondade de Ial,
pela intercessão de Yahshua Mashiach, esse amigo que vos fala, nunca pisou fora, nunca pisou, ou melhor, nunca mijou fora do pinico, vamos falar assim. E hoje eu entendo uma série de coisas que eu e minha mulher a gente passa. Como eu disse aqui em outros vídeos, minha mulher está sem as cartilagens daqui dos ombros, de um dos joelhos, e ela sempre perguntando a Yao por quê, e a gente sabe que Yao tem poder de curá-la, mas ela tem que aguentar essa estrutura, porque toda a mazela desse mundo, primeiro a origem da mazela desse mundo, a gente sabe que é Satã, mas Eva lá no Jardim do Éden abriu as portas para as mazelas que hoje existem no mundo estar aqui. Por isso, minha esposa vai ter que aguentar essas dores, e é evidente que Yahshua dá a capacidade também para ela aguentar. Porque Yahshua não é carrasco, irmãos. Ele dá a capacidade para ela aguentar. E ela sofre. Nós também temos uma estrutura que nós perguntamos a Yahshua, por que nós não tivemos filhos? Por que nós não tivemos filhos? E Yahshua disse que nós causamos muitas pessoas, muitos pais, melhor, muitos homens e mulheres que desejaram ser pais e não são, ser pai, ser mãe e não são, é por causa de nossa transgressão lá no Éden. Então nós hoje, na última estrutura, na última dispersação, no contexto de coisas que agora nós conhecemos, desse mundo que agora nós conhecemos, porque o reino milenar vai ser muito diferente de qualquer outra coisa até aqui. Vai ser muito diferente, mas mesmo no reino milenar de Yahshua, ainda a morte vai existir. Porque Isaías 65 diz que os que morrerem com 100 anos vão morrer jovem. Isso ali, o contexto, se você for olhar, está se referindo ao reino de Yahshua, ao reino milenar de Yahshua. Então, nessa última dispersação, nós temos que passar por isso. Pela, vamos dizer, não vou falar nem desconforto, nem dor, mas pela passagem em si do ser, não de ser estéril, porque eu não fiz exame para saber se eu sou estéril ou não, mas a minha mulher sempre foi. Sempre foi. E nós temos que passar por essa estrutura, e estamos passando agora. Mas a gente sabe que a gente já foi pai, que ela já foi mãe. O próprio Abel foi o primeiro filho dela comigo. E Caim foi o filho dela com a serpente, com Satanás. Lá naquela estrutura, eu não sabia das coisas que eu sei hoje, por isso eu tinha recebido Caim como meu filho. Hoje eu sei que ele não é. Então, irmãos, nós precisamos entender essas coisas, né? Nós estamos aqui falando sobre o espírito do nosso irmão Romilson Ferreira, é porque é um espírito, irmão, teimoso. É um espírito teimoso. Olha só, a teimosia. Vou abrir um texto com vocês aqui. Eu acho que vocês têm capacidade suficiente para entender a mesma coisa que eu entendi. Olha aqui, Amós 3,7. 3,7 diz o seguinte, ó. Certamente, Iau, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por que eu estou colocando aqui, irmãos? Vai ter gente que não vai entender. Por que eu estou colocando aqui? Certamente, no lugar aqui dessa palavra aqui, ó, Senhor, eu tenho que falar o nome porque tem gente que não sabe ler. Certamente, aqui no lugar de Senhor, eu estou colocando Iau. No lugar de Deus, eu coloco Criador. Então, certamente, o Criador, melhor, certamente, Iau, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos,
os profetas. Por que eu coloquei isso aqui? Por que eu estou abrindo isso aqui? Você observa, irmãos, que o nosso irmão Romilson, ele insiste em colocar data, que ele anuncie, e está certo, não está errado, o dia é 15 de Abib ou 15 de Nissan, o dia 15, o mês Abib ou Nissan. Então, ele anunciar que o arrebatamento vai acontecer nesse dia, por esse dia, agora, anunciar o ano, irmãos, anunciar o ano do arrebatamento é que está o problema, porque a noiva, ela tem que saber o dia do casamento dela, sim, é verdade isso. A noiva tem que saber o dia do casamento. Mas observe que Yahushua, ele disse que, ou melhor, Yahweh, né? Certamente, Yahweh, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Observe, irmãos, que o segredo é revelado para os servos, os profetas. Todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta, irmãos. Nós temos que entender isso. E se a estrutura é um segredo, fazer uma pergunta para vocês. Você chega para um amigo e fala um segredo para o seu amigo. Você diz assim, olha, eu vou te contar um segredo. É um segredo, hein? Você precisa dizer para ele que ele não tem que contar para ninguém? Uma vez que você está falando para ele, olha, eu vou te contar um segredo. Ele precisa dizer para esse amigo que ele não deve contar para ninguém? Não, que quando você conta um segredo para mim, se você contar um segredo para mim, ele vai morrer comigo, porque é um segredo seu. O segredo é seu. A menos que você chegar para mim e dizer assim, olha, eu vou te contar um segredo que para você vai deixar de ser segredo, porque ele é um segredo meu, mas para você ele vai deixar de ser segredo, que eu vou contar para você. Mas não tem problema se você quiser dividir ele com mais alguém. Aí tudo bem, você tem a autorização de quem te contou o segredo para você espalhar o segredo. Mas um segredo, irmão, quando alguém conta para nós, não é para a gente espalhar para as pessoas. E ele não entendeu isso ainda, até hoje ele não entendeu isso. E eu não sei, irmãos, o que vai acontecer com ele, não. Eu não sei se ele vai levar esse estilo de pregação até o final, se Yahweh quer isso, eu não sei. Isso aí não me foi revelado, eu não posso falar. E se Yahweh quer, ele tem um propósito. O mais importante disso tudo é que nosso irmão Romilson, ele não desiste. Ele continua profetizando, porque lá em Apocalipse 10, 10 e 11 fala, né, do livro doce na boca e amargo no estômago. A doçura na boca, irmãos, é o arrebatamento. Você aguardar o arrebatamento ali naquela data, naquele dia, naquele ano que ele anuncia, aí isso é doce na boca. Mas o amargo no estômago é quando o arrebatamento não acontece. Então, ao você ler Apocalipse 10, 10 e 11, o versículo 11, e Yahushua diz, importa que profetiza outra vez. Então, essa parte cai no ministério do nosso irmão Romilson. Cai no ministério dele. E nós temos, irmãos, que analisar a estrutura. Você analisa a vida do profeta Jonas, vê como é que ela foi toda de percalço, com dificuldade para obedecer ao mestre, para entender a vontade de Yahweh. E me parece que o nosso irmão Romilson também tem essa dificuldade. Por exemplo, aqui, irmãos, eu já adverti aqui, já admoestei e já repreendi. Por exemplo, nosso irmão, ele usa o programa Estelar, mas não procurou saber de onde veio esse programa, quem criou esse programa. E outra coisa, irmãos, nem Yahweh e nem Yahushua nos ensinou que Urano é o relógio de Yahweh.
Isso chega a ser um absurdo, irmãos. Ial, ele está acima do tempo e do espaço. Yalcha não. Yalcha é o ancião de dias. Então, o tempo para Yalcha tem significado e é importante, porque ele é o ancião de dias. É ele que desenrola, que traz as revelações do passado, presente e futuro para nós. É Yalcha. Mas Ial está acima do tempo e do espaço, irmãos. A gente dizer que Urano é o relógio de Ial, a gente tem que buscar base nas escrituras. A escritura ensina do planeta Urano, irmãos. Ó, entre aspas, tá? Quando a escritura fala, por exemplo, Vênus, a NASA trouxe para nós, dizendo que ele é um planeta. Mas Vênus é um planeta mesmo, irmão? E Alcha diz que é uma estrela. E Al diz que é uma estrela. E Al não fala que Vênus é um planeta. Mas você vê como é que o nosso irmão Romilson tem coisas esquisitas no ministério dele. Ele acredita na Terra esférica. Ele acredita que Vênus é um planeta e não uma estrela, uma vez que o próprio Al revelou para nós que Vênus é uma estrela e não um planeta. E outra coisa, irmãos, quando a gente lê, eu agora não estou lembrando, eu sei que está no livro de Lucas, sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E lógico, aqui na Terra também. Os sinais, irmãos, no livro de Lucas fala no Sol, na Lua e nas estrelas. Não fala de sinais em planetas, irmãos. Eu esqueci de anotar. Mas o celular também está ali. Mas se você for olhar Lucas, se não me falha a memória, ali fala, eu esqueci de anotar, mas ali fala de sinais no Sol, Lua e estrelas. E na Terra, os homens desmaiando de terror por causa do bramido do mar, e das ondas. Que ondas foram essas, irmãos? Que ondas? Será que foi a onda literal mesmo do mar? Não. As ondas da pandemia, irmãos. Lembra a pandemia que teve aí? A pandemia que teve de Covid? Eu posso falar o nome, que não tem problema algum. Que houve realmente uma pandemia de Covid. Viu quantas ondas teve a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda e quinta onda, e por aí vai. Então, vão surgir outras pandemias, provavelmente vão surgir outras pandemias, e vão surgir outras ondas. Olha que Yalcha fala que haverá sinal no Sol, na Lua e nas estrelas. E os homens na terra, por causa do bramido do mar e das ondas, de que onda? E Yalcha não pode estar falando das ondas do mar, porque ele já fala do bramido. Qual é o bramido do mar? É o mar se elevando, tomando território, que as geleiras estão derretendo. Então, o bramido do mar é isso. Agora, as ondas são o que nós passamos na pandemia passada. Quantas ondas a humanidade teve que enfrentar? Então, aí, você vê que já na primeira já houve um terror, na segunda, mais terror ainda. Aí, na terceira, os homens começaram, apavorado, correr para as picadinhas. Começou a correr para as picadinhas, porque ficaram apavorados. Mas nós não somos daqueles que ficam apavorados, porque nós temos Ial dos exércitos do nosso lado. Ial Shamashia, o comandante do exército celestial, o grande general. Nós temos Ial Shamashia. Então, irmãos, se nós formos parar para analisar e ver, as pessoas, tem gente que estão maravilhada aí com os vídeos do nosso irmão Romilson, quando ele mostra lá o estelar, ficam maravilhados, anestesiados até, porque, irmãos, aquilo é história do zodíaco pura, irmãos.
História do zodíaco, irmãos. História dos horóscopos. O zodíaco, ali Capricórnio, Libra, Aquário, Peixe, Sagitário. Quem trouxe essas informações para nós, irmãos? Será que nós temos que esperar os sinais do céu através de um programa estelar, chamado Programa Estelar? Será, irmãos, que nós temos mesmo que analisar essas coisas? Se nós parássemos para estudar, analisar melhor o modelo da Terra, o verdadeiro modelo da Terra, irmãos, nós não iríamos estar nos envolvendo com ferramentas paganizadas, porque os horóscopos, irmão, é uma ferramenta paganizada. É uma ferramenta que Yahweh jamais revelou nas Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse. Nós não ouvimos nada, nada, absolutamente nada. No sentido, por exemplo, quando eu falo Apocalipse, quando fala lá da balança, quando fala também Isaías, pesado foste na balança e achado em falta. Qual é a balança, irmão? Foi a balança mesmo de Libra? As coisas são pesadas mesmo na balança de Libra, irmãos? Ou as coisas são pesadas na balança de Ial dos exércitos? É a balança de Ial dos exércitos que pesa ou é a balança de Libra? As pessoas estão, irmãos, maravilhadas aí. Repito, irmãos, eu sei o meu lugar na hierarquia. Sei quem eu sou. Por isso eu não trago mentira aqui. Eu tenho temor de trazer alguma coisa que pode ficar provada mais tarde que eu estou falando mentira, que eu estou falando equivocado. Afinal de contas, esse espírito que aqui está é o espírito do primeiro Adão. Que está dentro dessa carcaça é o espírito do primeiro Adão. Tudo começou, a maldade entrou no mundo através de um deslize nosso. Meu e da minha esposa Eva. Não nessa estrutura, não nessa carcaça. Mais especificamente de minha esposa. Porque eu mesmo não fui enganado, não. Eu mesmo não fui enganado. Comi daquele fruto porque foi revelado para mim a tristeza da primeira flor murchar, da primeira folha cair. E eu pude contemplar ali o que estava preparado para minha esposa e por amar tanto a minha esposa e também me sentir responsável por ter deixado ela sozinha para a serpente enganá-la. Eu comi do fruto, essas coisas tudo foi mostrado para mim. Eu comi do fruto, irmãos. Comi do fruto, que eu estou falando para vocês, não nessa estrutura, é lógico, lá no começo. Por isso, irmãos, eu tenho que estar também presente na hora do fechamento. Na hora do fechamento, na hora dos acontecimentos das coisas. E outra coisa, irmãos, por que eu digo para vocês que o espírito do nosso irmão Romilson Ferreira é o espírito do profeta Jonas? Por que eu digo isso? Não pode haver arrebatamento, irmãos, antes da purificação do santuário. Até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Se Yahweh arrebatar uma pessoa que seja nessa estrutura antes da purificação do santuário, ele está levando ainda uma pessoa contaminada, irmãos. A descontaminação do engano, da estrutura maligna, só vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhã. Quando é que vai completar as 2.300 tardes e manhã? Pela contagem historicista,
né? O próprio irmão Romilson fala isso. Ele esperava primeiramente em 2031 e ele está anunciando agora para 2032. Vamos considerar, eu sei, irmãos, o dia, a hora, a data, o mês e o ano do arrebatamento, mas não tenho autorização de IAL para contar aqui para ninguém. E nem para contar no privado, pessoalmente, não. Porque do mesmo jeito que IAL contou para mim, ele vai contar para cada profeta dele. Não precisa eu vir aqui falar para vocês. Então, o arrebatamento, irmãos, ele vai acontecer somente depois da purificação do santuário. Qual é a parte que o nosso irmão Romilson não consegue entender? Que, sendo alguém arrebatado antes da data da purificação do santuário, estará levando gente contaminada, irmãos. A promessa é até 2.300 tardes e manhã. Nós temos que ficar atento a todo tempo. A todo tempo, irmãos. Porque Yahshua, ele fala de uma abreviação de tempo. Mas eu acredito que essa abreviação de tempo, ela está determinada para um tempo dentro da grande tribulação. Não é nem na tribulação em si, mas dentro da grande tribulação. Porque se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Entendeu? Então, dentro de uma conjuntura profética, a gente tem que entender que não pode haver arrebatamento dentro, como é que eu posso falar? Antes da purificação do santuário. Agora que eu percebi aqui que eu acho que a minha câmera está um pouquinho torta. Deixa eu tentar acertar aqui, irmão. Aí. Então, irmãos, eu quero dizer a vocês que são coisas tão fantásticas. Eu sei que muitos já entenderam o que eu estou falando. Mas por que o nosso irmão Romilson não entende? Ele não entendeu, irmãos, a ordem de Yahshua. Jonas não entendeu a ordem de Yahshua, ou melhor, de Ial, quando foi dada a ordem para ele ir em Nínive pregar aos ninivitas, uma ordem clara, cristalina como a água, como a luz do dia. Ele pegou e foi para Nínive. Está entendendo, meu? Vocês estão conseguindo captar as coisas que eu estou trazendo aqui, irmãos? E eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês nos comentários no YouTube, mesmo lá no grupo Yal Shalaim, no Facebook, no WhatsApp, vocês, irmãos, precisam aproveitar, porque isso aqui é um espaço aberto, irmãos. Não é um espaço aonde esse amigo que vos fala vai censurar vocês. Você não precisa ter medo de perguntar, não, irmãos. Não precisa ter medo de perguntar. Só precisa ser educado, precisa ser cortês, amoroso. Mas se enervar, ficar nervoso, eu também não vou excluir vocês por causa disso. Porque isso aqui não é o meu canal. Isso aqui, irmãos, é o canal de Yal. E por consequência, é nosso canal. Aqui quem interage aqui somos nós. O canal em si, ele é de Yal. E nós também não somos de Yal. Aqui, irmãos, você pode falar do assunto que você quiser. Você não fica limitado a 4 assuntos. Você não fica limitado só na oração, só no jejum, só na imersão. Oração, jejum, eu tenho dificuldade de guardar, irmão. Oração, jejum, imersão. Qual é o outro? Qual é o outro pilar? Oração, imersão, jejum e partir do pão. Aqui, vocês não estão limitados a esses 4 pilares, porque se ficarmos limitados a esses 4 pilares, nós vamos perder muita coisa, irmãos. A gente tem que procurar o pilar da verdade. E esses 4
está dentro do pilar da verdade, são verdadeiros. Mas é o pilar da verdade que a gente tem que procurar. E qual é o modelo, então, que a gente tem que estudar a profecia? Qual é o modelo? Bíblico? Dentro do modelo bíblico? Ou dentro do modelo do zodíaco? A balança que pesa os nossos atos, é a balança de Libra ou é a balança de Ial dos exércitos? Pesado foste na balança e achado em falta. Não é pesado em Libra. Eu sei que o símbolo de Libra, irmãos, é uma balança. Mas aonde está o contexto de Libra? Está nas escrituras ou está no zodíaco? É isso que nós temos que analisar, irmãos. Os cavaleiros do zodíaco. Quem que os cavaleiros defendem? A verdade de quem? De Ial ou de Atena? E olha que os cavaleiros do zodíaco, irmãos, eles usam as 12 casas, os 12 signos. Você vai acreditar mesmo nos signos? Não estou dizendo aqui, irmãos, que alguém vai se perder por causa disso, não. Mas vai perder muita coisa. E, com certeza, até posição no galardão que você pode alcançar seguindo a verdade. E o galardão, irmãos, Yahshua nos escolheu para a vida eterna, nos elegeu para a vida eterna. Nós não vamos nos perder, uma vez que fomos escolhidos por Ial dos exércitos. Mas o nosso galardão não é dado por Ial e nem tampouco por Yahshua. O nosso galardão é segundo as nossas obras. Segundo as nossas obras, irmãos. Por exemplo, as pessoas pensam, principalmente os globalistas que acreditam na Terra Globo, que gira a 1.600 km por hora, pensa que isso não vai causar efeito na distribuição do galardão, que vai. Vai. É igual a prova, irmãos. A distribuição do galardão é igual à prova. Uns tira 10, outros tira 9, outros tira 8, outros tira 7, outros tira 1. Entendeu? Eu sei o seguinte. No galardão dos filhos de Ial, ninguém vai tirar 0. Porque tem galardão para poder ser recebido. Tem que ter galardão. E o galardão menor, irmãos, o mais baixo de todos é ser apenas súdito do reino de Ial. Uma coisa é você ser súdito e outra coisa é você ser um fidalgo. Então, quem ensina a verdade e dá crédito a quem ensina a verdade, vai se dar bem no futuro. Porque, irmãos, não terá perdido posição por ter ensinado o erro. Muitos vão perder posições porque estão ensinando o erro. Receberam Ial e Yahshua como seu salvador, acredita no sacrifício do Mashiach e acreditam porque foram eleitos. Só vão acreditar nos nomes sagrados, no sacrifício do Mashiach, porque foram eleitos. São filhos de Ial. Os filhos de Satã, eles não recebem herança e nem tampouco galardão no reino de Ial. Não é o nosso caso, né, irmãos? Não é o nosso caso. Então, eu quero dizer a vocês, irmãos, e foi muito difícil, irmãos. Foi muito difícil eu chegar aqui e me auto-anunciar como profeta de Ial. Mas, conforme eu falo aqui para vocês, como ele revelou para mim coisas grandes e ocultas, e o seu segredo, não só o segredo do arrebatamento, mas o segredo do nascimento de Yahshua. Sim, irmãos, o nascimento de Yahshua,
todo mundo sabe que aconteceu no 15 de Nissan. E se aconteceu no 15 de Nissan, quando foi então que ele nasceu no nosso calendário? No calendário nosso, não, no calendário gregoriano, no calendário pagão. Porque o nosso calendário mesmo é o calendário do Zialdim, é o calendário caraíta. Então, o calendário caraíta, irmãos, ele pega, por exemplo, o mês de Abib, ele pega a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril. É assim que funciona o calendário caraíta. Ele pega a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril. Se Yahusha, eu acredito que ele nasceu, acredito, e foi revelado que todos os acontecimentos importantes foi sempre no 15 de Nissan. Então, nascendo em 15 de Nissan, em 15 de Abib, Abib quer dizer abrir. E no calendário paganizado de Satã, ele colocou o 1º de abril como sendo o dia da mentira, porque ele sabe que Yahusha nasceu nesse dia, o dia da verdade, ele colocou, batizou como sendo o dia da mentira. Por isso, irmãos, é mais uma coisa que a gente tem que analisar. O 15 de Nissan no caraíta é sempre 15 de Nissan. Não importa que dia da semana ele vai cair, vai ser sempre 15 de Nissan. No nosso calendário é 1º de abril, irmãos. E essas coisas Yahweh revela para esse amigo que vos fala. E a leitura do calendário caraíta não é feita como o irmão Romilson mostra. Não é feita daquela forma. Existe, irmãos, leituras dentro do calendário caraíta. Por exemplo, lá o calendário é lunar, não é solar, é lunar. O calendário é lunar, irmão, não é solar. E o calendário verdadeiro dos caraítas, ele não tem apenas 12 meses, ele tem 13 meses, porque a cada ciclo lunar tem 2 dias que a lua não aparece. Então é jogada para o 13º mês. Uma hora dessa eu vou trazer. Eu acho que eu tenho aqui um vídeo que eu mostro o calendário caraíta aí para vocês, mas eu vou fazer um outro vídeo. Então o calendário caraíta, o verdadeiro calendário caraíta, irmãos, ele não tem 12 meses. Ele tem 13 meses. Por que ele tem 13 meses? Porque existe no ciclo lunar 2 dias que a lua não aparece. Entende isso? Então, esses 2 dias, eles não ficam perdidos. É jogado no 13º mês. Depois eu vou trazer isso aqui para vocês. E 15 de Nissan corresponde no calendário paganizado, no calendário gregoriano, 1º de abril, irmãos. E olha que esse 1º de abril, no calendário gregoriano, ele é o mês 4. Olha que coisa interessante, ele é o mês 4. E eu vou falar aqui de quadrante, para que vocês possam entender o que é um quadrante. Por exemplo, 40 dias e 40 noites de chuva, de dilúvio. 40 dias e Yahusha jejuando lá no deserto. 40 dias Moisés subiu para apanhar as tábuas da lei e fez isso 2 vezes, 40 na primeira e 40 na segunda. Tudo isso dá o quadrante, irmão, dá 4. O quadrante. Por que Iud, Re, Vav, Re é o tetagrama? 4 letras. Por que o Shabat está no 4º mandamento? É quadrante. Por que Satã colocou no calendário gregoriano, calendário paganizado, em vez de ele colocar o 1º de abril lá no 1º mês, abril no 1º mês, ele colocou no 4º mês. Bem que ele queria colocar longe de tudo, mas Yahweh não permitiu
que ele colocasse, e permitiu até as falcatruas dele, mas não mexa. Se você não vai colocar no primeiro, então você não pode colocar em outro, a não ser no quarto. Por quê, irmãos? Por que que abril, no calendário paganizado, está no quarto mês? Fecha o quadrante. Quadrante é tempo de prova, tempo de provação, irmãos. Porque no mandamento do Shabat tem muita provação para aqueles que de fato querem guardar o Shabat. Só que os judeus, né, os paganizados, né, nem os judeus, os Ialdim, que a gente chama de judeu, os adventistas do sétimo dia, sobrecarregaram o sábado de tanta coisa que o Shabat, o sábado não, sábado é para quem é pagão, para nós que somos Ialdim é Shabat. Por que é Shabat? A palavra chá está no Shabat, como também a palavra chá está em Al-Shá, entendeu? E por que o 4? Por que o 4? É o quadrante. E é tempo de provação, é tempo de aflição. Eu sei, irmãos, que no 1º de abril, próximo agora, eu sei que eu devo escutar muitas brincadeiras, porque sempre a gente escuta, e isso vai trazer muito desconforto. E se for perto de mim, eu vou ser obrigado a repreender, passar por provação. E quando a gente repreende, a gente tem que dizer o motivo. E nisso eles vão caçoar de mim. As pessoas que acreditam piamente que 1º de abril é o dia da mentira, e ao esse amigo aqui repreender e dizer, para com isso, porque não é. 1º de abril é o dia da verdade, e Al-Shá nasceu nesse dia. Então eu vou passar por aflição, eu sei disso que vou. Porque se alguém fizer piadinha no 1º de abril, depois que eu recebi... Porque 1º de abril desse ano vai ser a primeira vez que eu vou passar por esse 1º de abril, depois de ter tido essas coisas reveladas. Não permita, irmãos, que alguém faça a brincadeira de 1º de abril perto de você e que você deixe passar em branco. Repreenda. Repreenda. Pede Al-Shá sabedoria para fazer você se lembrar dessas coisas que eu estou falando, para você repreender com base. Entendeu? Então, o 4 é sempre quadrante, é sempre tempo de aflição. Entendeu? 40 dias chovendo sem parar. Aflição. Moisés, Moshe, não sei se é Moshe, se é Masha, eu ainda não tenho a certeza, mas vamos dizer, passou lá o 40. Então o quadrante, irmãos, o 4 sempre vai formar o quadrante. E é sempre provação. Está sempre envolvido provação. Mas no final de tudo, a gente sai vitorioso. Então nós precisamos, irmãos, analisar as coisas, analisar, ver tudo e reter o que é bom, ouvir tudo e reter o que é bom. E eu falo para vocês, irmãos, no tempo de Yohanan, ele próprio disse assim, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Se o nosso irmão Romilson, não sei se ele vai ver esse vídeo, se ele reconhecer que nós estamos no mesmo barco, que nós servimos o mesmo ideal dos exércitos, ele vai se recompor, vai consertar os erros que existem, porque são erros, não é erro. Então, ele vai consertar os erros que existem no ministério dele, principalmente nas redes sociais, vai parar com esse negócio de excluir pessoas, de silenciar pessoas. A realidade é essa, irmãos. Se você for olhar lá, principalmente nas lives, lá o Lucas Ferreira, ele fala de silenciar pessoas.
Ele fala de silenciar pessoas. Ele diz que os nossos vídeos aqui é estranho. E eu não tenho nenhum problema com isso não, irmãos. Eu sei que, para quem não cresceu ainda na estatura de Yahshua Mashiach, vai achar os nossos vídeos estranhos. Mas se você acha aqui os nossos vídeos estranhos, pelo menos pesquise. Pelo menos assista os vídeos e vai pesquisar. Para que a estranheza dê lugar à confiança, à certeza de que eu estou falando é uma verdade. O Lucas Ferreira, ele acha, deu falar que o irmão Romilson representa o homem que come o livro que é doce na boca e amargo no estômago. Ele acha isso estranho. É porque ele não entendeu ainda o que a profecia a respeito desse assunto fala. Fala que iria comer o livro. O que o irmão Romilson faz? Ele come, irmãos, ele come o livro, ele pega, estuda a Bíblia, ele arregaça com tudo que ele pode arregaçar, arrebenta com tudo que ele pode arrebentar da história geral. É um varão de valor. É um varão que tem o seu lugar na conjuntura profética. Mas a profecia de Apocalipse 10, 10 e 11 cumpre-se nele. O irmão Lucas Ferreira não consegue entender isso. Ele disse que isso é estranho. Porém, tem coisas, irmãos, que são reveladas no devido tempo. Eu espero que hoje não seja mais estranho isso para o nosso irmão Lucas Ferreira. Eu espero que hoje, para o nosso irmão Lucas Ferreira, não seja estranho o tema Terra Plana, que é um tema fundamental também, irmãos. É fundamental. Porque quando a gente estuda Terra Plana, a gente não encontra lugar dentro da nossa estrutura de existência aqui, dentro do nosso universo. Por que eu estou falando universo? Porque o nosso universo é um. E ele é único. No sentido da conjuntura dele. Porque no multiverso existem muitos universos. Entendeu? Então, se as pessoas prestarem atenção para o modelo da Terra, elas vão logo jogar toda essa estrutura de planeta por terra. Vão jogar, irmãos. O encanto vai cair por terra. Então, dentro do modelo Terra Plana, e olha que eu estou falando aqui desse assunto, porque é um assunto repugnante nos grupos Atalaia de Ial. No canal eu já não digo, mas nos grupos Atalaia de Ial é um assunto repugnante. E quando a gente estuda o modelo verdadeiro da Terra, logo a gente aprende, irmãos, que Ial nos ensinou sobre Sol, Lua, estrelas e Terra. Ial não nos ensinou de outros planetas dentro dessa conjuntura de criação que nós vivemos. Vocês estão entendendo, irmãos? Lembra da contrafação da serpente lá, das varas dos magos. Será que aquelas varas dos magos viraram serpente mesmo, irmãos? Ou foi uma ilusão de ótica? Uma ilusão de ótica, irmãos, não é serpente. Uma ilusão, uma pura ilusão de ótica. Porque Satã não pode criar vida, irmãos. Ele próprio não pode criar vida. Como que os magos dele vão criar vida? E foi tão uma ilusão de ótica que Ial fez com que a vara de Arão engolisse as supostas serpentes lá dos magos, que a gente sabe que não é. Por exemplo, quando você vai com a anuleta olhar o espaço, e lá na anuleta você vê a Terra. Interessante, né? A Terra está embaixo do teu pé, como é que você vai ver ela lá em cima? Se ela está embaixo do teu pé aqui. Bota a cabeça para analisar, irmão, para pensar. Ial nos dotou de QI. Ial não nos dotou de QB. QB é que burro. Nós não somos que burro. Nós somos que inteligente. Entende, irmãos?
Como você pode observar, você vai no Observatório da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, tem o Observatório da Gávea. Aí você anuleta lá o telescópio, está apontando para cima, aí tu vai lá e tu consegue ver Marte, Júpiter, Plutão, consegue ver a Terra, irmãos. Sendo que você está em cima da Terra aqui. Como você vai ver a Terra lá? É contrafação, irmãos, ilusão de ótica, contrafação satânica. E o nosso irmão Romilson insiste em acreditar na contrafação satânica. E ao irmão repreende e castiga todos quanto ama. Essa é a realidade dos fatos. E olha, irmão, que em nenhum momento aqui, eu não estou aqui maldizendo o nosso irmão Romilson. Não. Estou colocando ele na categoria de profeta, porque ele é. E o espírito que está nele é o do profeta Jonas. A realidade é essa, irmãos. E o espírito que está nesse corpo desse amigo que vos fala é o de Adão. Por que eu me privei de emergir pessoas? Porque o segundo Adão também não emergiu. E certamente o primeiro Adão, pelo menos nessa dispensação, irmãos, eu não fiz nenhuma imersão e nem pretendo fazer. Porque o meu irmão mais velho, o segundo Adão, na verdade, ele é segundo Adão no sentido de ser o meu substituto. Que de tudo, irmãos, ele não é segundo coisa nenhuma. Ele é aquele que Al dos exércitos usou para fazer lá o boneco de barro. Ele é o segundo Adão no sentido de substituto. E ele não emergiu ninguém. E por isso, nessa dispensação, nessa camada do tempo, eu conhecendo quem eu sou, sabendo qual é o espírito que está aqui dentro de mim, eu sabendo que o meu irmão mais velho, Yahshua Mashiach, não emergiu ninguém, eu abri mão desse privilégio, porque é um privilégio, irmãos. É um privilégio participar dessa obra. Eu vejo o olhar no nosso irmão Jorge, lá do Jardim Esperança, que fez a minha imersão, fez a imersão da Silva, a imersão da Jerusa, a imersão da minha tia Luzia, do meu sobrinho Carlos Henrique, tudo que eu levei para ele fazer a imersão. Porque eu quero imitar o meu irmão mais velho. Por isso eu trago para ele a imersão. E o dia que ele não puder fazer, eu levo o meu sobrinho, levo até mesmo para Jerusa. Somente se não tiver jeito. Uma pessoa precisa ser imergida e não tem ninguém perto dela para poder imergi-la, eu não vou deixar uma pessoa sem ter a imersão se não tiver alguém para imergi-la. Mas eu sei que se Yahshua quiser, ele vai sempre ter alguém para emergir pessoas que esse amigo que vos fala ainda vai ter contato. Agora, em setembro, se Al dos Exércitos quiser, a minha tia dos Estados Unidos vai vir, minha mãe já decidiu emergir, minha tia também, e um de meus irmãos que mora em Monte Alto também decidiram emergir. E vai ser o irmão Jorge que vai fazer. Ou Carlos Henrique, não sei, mas eu acredito que o irmão Jorge vai estar disponível e ele vai poder fazer. E até porque, irmãos, eu não sei se eu vou encontrar alguém que tem um talento e um dom igual o irmão Jorge para fazer uma imersão tão perfeita, tão bem colocada como o irmão Jorge faz. Eu agradeço Al pela vida do irmão Jorge. Agradeço Al também pela vida de vocês todos, irmãos. Principalmente pela vida do meu irmão Romilson, com certeza. Do meu irmão Lucas Ferreira,
Quero que Yahweh abra a mente deles em nome de Yahshua Mashiach, para que eles entendam as coisas que nós pregamos aqui. Por isso, eu falo para vocês, irmãos, a respeito do espírito do nosso irmão Romilson Ferreira, o espírito dele ser o espírito de Jonas. Ele não sabe disso. Mas se ele ver esse vídeo e entender, olhar a vida do profeta Jonas, ver o quanto Jonas foi teimoso para obedecer à ordem do mestre, e o quanto ele está sendo teimoso para acabar com a exclusão nas suas redes sociais, no grupo Atalaia de Yahweh, nos grupos, né? Porque Atalaia de Yahweh não está só no Facebook ou no WhatsApp, está em outras mídias também. E eu quero ver se eu coloco o nosso grupo no Instagram, e eu vou ver a possibilidade de abrir um grupo lá, porque é uma rede social também, irmãos, que tem muita gente. E eu quero ver a possibilidade de abrir um grupo lá. Que Yahweh dos Exércitos nos abençoe, que Ele faça resplandecer rica e abundantemente em nossas vidas toda sorte de benevolência, tudo aquilo que nós precisamos para um bom relacionamento, uma boa administração ministerial, que a nossa administração ministerial seja liderada por Yahshua Mashiach, nosso Salvador, que de fato e de verdade, Yahshua, ou melhor, Yahweh, em nome de Yahshua, nos abençoe rica e abundantemente. Assim seja.